Obrigada, Reinaldo, pela apresentação. A gente vai assim falar uns 15 minutos e depois aí a gente vai falar com eles, né? E com ele também. Então, a ideia, pelo menos para isso que me explicaram que essa mesa, esse encontro no Território Livre funcionava, era da gente contar um pouco, enfim, contar da nossa vida profissional, né? E é esquisito falar isso assim porque a Maria Tereza estava justamente dizendo que ela escolheu pessoas que têm profissões com um certo viés, digamos, exótico, um certo viés diferente, assim, que fizeram umas coisas meio diferentes. E aí que ela me chamou na qualidade de uma filósofa enquanto esquisita. E aí, bom, vamos ver o que isso, em que sentido que isso pode ser dito, não sei. Mas, enfim, eu acho que eu posso dizer, em primeiro lugar, que eu gosto de dizer que eu sou filósofa. E eu gosto de dizer isso, e comecei a dizer isso faz uns 5 anos, porque, por um motivo muito simples. Eu morava em Porto Alegre, na verdade, 7 anos atrás. Eu morava em Porto Alegre e eu, enfim, saí na rua e encontrei uma moça que era moradora de rua. E foi muito engraçado, foi a partir daí que eu comecei a dizer que eu era filósofa. Eu encontrei a moça que morava na rua e enfim, ela me pediu um dinheiro, eu fiquei com pena dela e dei um dinheiro a ela. Ela ficou muito comovida com o dinheiro e comigo e a gente ficou conversando. E lá pelas tantas ela perguntou como era meu nome, o que eu fazia. E eu perguntava a ela também qual era o nome dela, o que ela fazia. E eu falei, ela não quis me dizer o nome dela, ela me disse assim, o meu nome não importa, e eu moro na rua. Só que eu falei o meu nome, disse Márcia, e quando eu disse que eu estudava, ela perguntou, eu disse que eu era professora, e ela perguntou, professora de quê? E eu disse que eu era professora de filosofia. Ela olhou para mim assim e disse, você é filósofa. E eu achei tão bonito a moça de rua me dizer que eu era filósofa, que eu resolvi assumir o batismo. Aí, desde então, eu digo que eu sou filósofa. Aí eu gostei, porque, para mim, na verdade, o fato dessa pessoa que era fora do nosso contexto, que é uma pessoa excluída da sociedade, sei lá, que é uma pessoa estigmatizada ter me dito isso, colou assim com todas as minhas intenções desse negócio de viver profissionalmente meio à margem, que eu gosto muito. Embora, também vocês vão ver que não é tanto à margem assim, mas eu me sinto nesse lugar. E a partir daí eu comecei a assumir o tanto que era esquisito mesmo você dizer que você era filósofa, numa vida, assim, num mundo em que os professores de filosofia eles têm vergonha de dizer que eles são filósofos, sabem disso? Então eles sempre dizem assim, eu sou um mero professor de filosofia. E eu sou professora de filosofia, mas eu não acho que eu sou uma mera professora de filosofia. E pior ainda, eu acho que eu não sou só uma professora de filosofia porque eu tenho a maior vontade de fazer de escrever uma obra filosófica que tenha sentido e que, sei lá, mude em alguma coisa a vida das pessoas. Então, quando eu digo que eu sou filósofa, eu quero dizer assim, que eu estou muito invocada mesmo com essa coisa do pensamento e da elaboração, da reflexão, enfim, conceitual no tempo em que eu estou vivendo e no espaço que eu estou vivendo. Então é por isso que eu digo que eu sou filósofa. E eu sei que quando eu digo isso, tem muita gente que fica com raiva, tem muita gente que fica chateada, tem muita gente que acha que eu estou uma herege. Aí eu digo mais ainda, né? Porque se as pessoas estão se incomodando, sinal de que isso tem sentido. Para mim, então, é assim que funciona. Bom, mas quando é que eu comecei a gostar de filosofia? Me lembro assim quando eu tinha 13 anos, eu vi um livro, que foi O Príncipe do Maquiavel, e eu gostei muito do título do livro, do nome do autor e do que estava escrito lá dentro, embora não tenha entendido nada. E eu gostei muito de não ter entendido nada. E aí eu comecei a gostar de filosofia porque eu não entendia nada, porque quando eu estava no colégio... Tem gente que está no colégio aqui? Vocês estão no colégio? Quando eu estava no colégio, eu gostava muito de matemática e física. Eu era, assim, tipo Caxias no último. Então, eu estudava que nem uma doida. Estudava. E eu achava tudo, assim, era muito complicado, mas, ao mesmo tempo, era muito divertido, mas, ao mesmo tempo, também era muito fácil. Porque, do jeito que eu entendia matemática e física, era uma questão de decorar as fórmulas. Tá certo que isso é uma compreensão bem fraca do que significa matemática e física, mas para mim era isso, decorava tudo, fazia tudo, chegava ao resultado das equações, tchau. Que mais? Então, quando eu descobri que existia filosofia, que existia a instância metafísica das coisas, aquilo sim eu achei mega complicado e fiquei apaixonada e segui adiante. Aí, quando eu estava assim, tinha uns
Então, eu tinha uns 13 anos. Quando eu tinha uns 15 anos, eu descobri que na minha cidade, onde eu morava, tinha uma biblioteca pública. E dentro da biblioteca pública tinha uma estante de filosofia. E lá nessa estante tinha Marx, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, que foram os caras Kierkegaard, que foram os caras que eu lia então quando eu estava na época do colégio, assim, do ensino médio, né, que naquela época a gente chamava de segundo grau. Então eu ficava lendo esses caras e achando a coisa mais ótima, justamente porque eu não entendia nada. E para mim sempre foi isso. Então até hoje eu estou nessa batida de ler livros que eu não entendo, e quanto menos eu entendo, mais eu acho interessantes. Claro que quando eu falo menos eu entendo, é mais ou menos relativo, porque eu não estou interessada em ler um tanto de livros de física quântica ou coisa parecida hoje em dia, que eu não é isso. Estou a fim de entender dentro do território que eu estou estudando, eu estou a fim de entender coisas que eu ainda não pensei, né? Então, por isso que eu vivo assim, meio em crise quando a gente vai falar de leitura. Eu sempre discuto isso de por que a gente precisa ler coisas que a gente já entende, né? Então, essa indústria toda que tem aqui mesmo na Bienal, desses livros fáceis ou desses livros que confirmam que as pessoas já sabem, ou que enganam as pessoas, que é esse negócio que a gente chama de autoajuda, isso enche muito a minha paciência. Então, enfim, filosofia ao contrário disso, enfim. Mas, então, aí, vejam, quando eu fui estudar filosofia, fui estudar filosofia, eu era adolescente, e eu tinha lá 17 anos, quando eu escolhi estudar filosofia, mas a minha destinação, dentro do meu contexto, era de estudar artes. Então, eu me formei também em artes. Destinação que eu digo, sabe aquela coisa que o pai, a mãe, a família, fica todo mundo esperando que você faça? Às vezes esperam que você seja médico, às vezes esperam que você seja advogado, e às vezes esperam que você seja artista. É um milagre, mas às vezes acontece. E no meu caso, esperavam isso, porque eu gostava de desenhar, vivia desenhando, pintando, vivia nesse território, achavam que eu ia ser artista. De fato, eu fui fazer artes, mas fui fazer ao mesmo tempo filosofia. Quando eu escolhi fazer filosofia, é engraçado isso, né? Como uma opção esquisita desvia a atenção de uma outra opção esquisita. Porque quando eu fui estudar artes, ninguém achou esquisito estudar artes. Mas filosofia, sim. E eu me lembro que meu pai dizia, vai estudar direito, vai estudar direito. E eu não dei nem bola. Eu não sei, assim, gente, por que eu sou desse jeito, mas eu não costumo dar bola para nada que me dizem, assim, enfim, tipo um conselho, sabe? Não consigo nem ouvir. Aí eu me lembro, assim, que eu não fui estudar isso, e as minhas duas irmãs que estudaram direito se tornaram pessoas que não têm nenhuma ligação com a profissão, não se interessaram pelo que elas estudaram, tipo, jogaram a vida fora, profissional, não estão nem um pouco afim, porque, na verdade, eu acho que elas se escolheram alguma coisa que não tinha nada a ver com elas. E eu que nunca escolhi nada que tinha a ver com os outros, escolhi sempre aquilo que eu queria fazer, eu nunca tive nenhum problema com a minha vida profissional, mas nenhum, zero. Eu nunca procurei emprego, nunca me faltou dinheiro. É a coisa mais esquisita. E eu estudei filosofia. O meu irmão mais velho que estudou medicina, eu sempre ganhei mais dinheiro que ele. E olha que ele fez doutorado na Johns Hopkins. Então, era engraçado, porque eu nunca fiquei procurando essas coisas. E sempre assim, sempre tinha alguém, até hoje tem alguém que vem e me oferece um dinheiro para eu ganhar, e eu nunca procurei. É muito esquisito isso. É muito esquisito, é esquisito. Mas fazendo um negócio tão estranho quanto filosofia, que é uma coisa que primeira coisa que as pessoas perguntam é, o que você vai fazer com filosofia? Quando eu era adolescente, fui estudar filosofia, eu estava nem aí. E continuei nem aí. Só que qual é a diferença do meu nem aí? Eu era tão fascinada com o negócio que eu estudei que nem uma doida. Então eu me formei com 20 anos, entrei no mestrado com 20 anos, terminei o mestrado com 23, aos 23 entrei no doutorado, aos 29, já muito atrasada, eu terminei o doutorado. Aí eu já tinha 3 empregos, porque, sei lá, rolava um monte de lugar para dar aula, um monte de coisa para fazer, e daí as coisas foram acontecendo. Depois acabou que eu fui fazer televisão, também tudo por acaso. Mas isso sempre porque eu estava sempre estudando filosofia. E o que significava estudar filosofia? Significava uma entrega absoluta e disciplinada enfim, parece um paradoxo isso, mas foi uma entrega absoluta e disciplinada a uma coisa que me apaixonou, só isso. Então eu estudava das 7 da manhã à meia-noite e não tinha vida própria. Não tinha uma vida, digamos assim, era uma vida muito sem amigos, era uma vida muito sem prazeres, era uma vida de estudo mesmo, uma vida de monge. É tipo isso, ficava muito que nem uma doida só estudando isso. E só depois que eu terminei o doutorado, quando eu tinha lá 29 e estava dando aula, aí eu fui fazer análise para ver se eu estava sendo uma pessoa normal igual as outras. Eu resolvi fazer umas coisas um pouco diferentes assim da vida, mas até lá eu era um ET nerd estudando. E hoje que eu sou professora, eu comecei a ser professora quando tinha 25.
Hoje eu dou aula, assim, também dou aula para meninos que estão começando a faculdade. Dou aula numa pós-graduação interdisciplinar, que o povo faz mestrado, doutorado, mas dou aula também para a garotada que assim está entrando na faculdade. E assim, eu falo com eles esse semestre, falei assim, eles estavam lá já começando a conversar, a chatear minha vida, né? Eu falei, ô gente, vocês têm que ter respeito com um professor. Vocês sabem quem é um professor? O professor é um nerd. É um nerd profissional. Sabe que um nerd, a gente tem que amar o nerd. O nerd é o cara que se dedica a todas as coisas mais interessantes que existem na vida, leva super a sério aquilo que ninguém leva a sério, e o lugar de excelência da realização de um nerd é a sala de aula, porque é o único lugar onde as pessoas vão se interessar pela coisa que ele mais se interessa na vida. Ninguém quer saber de livro de filosofia, ninguém quer saber das coisas, só na sala de aula. Então, eu sou muito assim feliz de ser professora, mas embora eu não soubesse que eu ia ser professora. Eu fui só, assim, na verdade eu fui fazendo as coisas e me entregando a uma coisa que eu achava muito legal de ficar estudando. E quando você estuda muito e acha uma coisa muito fascinante, é natural que você vai conversar com os outros e falar para os outros aquilo que é apaixonante para você. Então começou sendo uma coisa muito natural, não tinha que fazer esforço, sabe? E eu acho que é por isso também que eu posso dizer assim que eu fui muito feliz na minha escolha profissional, porque na verdade eu nunca senti que eu trabalhava. Aliás, para não mentir, o único tempo que eu achei que eu estava trabalhando foi nos 5 anos que eu fiquei fazendo saia justa. Porque fazer televisão foi um tipo de aventura profissional que me exigia um certo esforço. Por exemplo, o esforço de botar uma roupa. Por exemplo, você sabe que vocês têm trabalho assim, em alguma empresa? Então, quando vocês vão assim, ver aquela moça que atende no supermercado, ou na agência de viagens, ou na loja de departamentos, ou no saguão do aeroporto, a moça usa um uniforme, né? Quando eu fui para o Saia Justa, eu também tinha que usar um uniforme, que é a roupa que a televisão quer que você use, a maquiagem que a televisão quer que você use, e dentro de um tempo que a televisão quer que você use. Quando você vai para a sala de aula, você tem lá 2, 3 horas, 4 horas para falar o semestre inteiro, para explicar. E quando você vai na televisão, você tem que botar uma roupa e ficar lá dentro de um negócio super estreito, apertado, que dá a sensação assim, de que você está fazendo um trabalho braçal muito forte. Então, foi o único tempo assim, que eu senti que eu estava trabalhando. Agora, o resto do tempo, eu nunca estou trabalhando. Aqui eu não estou trabalhando. Quando eu estou dando aula, não estou trabalhando. Quando estou escrevendo livro, não estou trabalhando. Então, na verdade, sou uma pessoa que nunca trabalhei, só trabalhei nesse tempo que eu fiz televisão. Se eu voltar a fazer televisão, os cafés filosóficos também não dão essa sensação de trabalho, porque não é... É que nem eu venho aqui, falo com vocês, alguém grava e põe na TV. Mas aquele negócio do Saia Justa, por exemplo, era um negócio mais organizado nesse sentido, de gravado para aparecer na televisão. Então, dava essa sensação. Fora